Então a gente viu aí toda essa parte da origem das madeiras, tipos diferentes de madeira e por que elas são daquele jeito, fibras, né, e tudo mais. E agora nós vamos ver a produção. A produção ela segue essa sequência aqui, obrigatoriamente. O que é cada um desses itens aqui eu vou primeiro explicar de uma forma bem rápida aqui para vocês, né, e depois a gente vai detalhar a seguir cada um dos itens. Então olha só, levantamento dendrométrico, né? O que é isso daqui? É basicamente identificar as árvores que serão derrubadas. Você não vai chegar numa região de derrubada de árvore lá, né, aprovada por lei e tudo mais, né, certificada, e derrubar todas as árvores que você vê no caminho. Existe, né, as árvores que estão já propícias, né, e na fase de ser derrubada, e outras que ainda estão crescendo e vão dar peças melhores daqui a algum tempo. Então você vai ter um camarada lá especializado, certificado lá, que ele vai identificar essas árvores, e isso se chama levantamento dendrométrico. Depois dessa identificação, você pode levar lá os equipamentos para realizar o corte da derrubada. Depois do corte da derrubada, nós criamos com essa árvore que foi derrubada as toras. A gente chama de toragem. A gente remove o que não vamos utilizar, né? E cortamos ali as toras. Vou explicar melhor daqui a pouco. Essas toras elas são transportadas para um outro lugar, uma usina, uma fábrica, né? Onde vai ser realizado o desdobro. O desdobro é a produção das peças a partir da tora. Por último, né, é realizado o aparelhamento, onde essas peças aqui, né, elas vão ser identificadas, né, e reduzidas ainda mais, né, em peças ainda menores ali classificadas, né, dentro da construção civil, dentro de normas específicas que existem, tá, para esse aparelhamento, certo? Então essa daqui é toda a nossa produção de madeira. Então primeiro, com relação ao corte ou derrubada, né? Aí ele fala bem aqui, ó, épocas apropriadas, geralmente durante o inverno, tá? O que isso quer dizer? Pô, peraí. Aí a gente tem que lembrar, ei, peraí, como é que funciona a origem das madeiras mesmo? Como é que uma árvore cresce, né? Por que é melhor derrubar ela no inverno? Aí, tem um anel de crescimento, né? Um anel de crescimento, ele tem um período ali que ele cresce de um jeito na primavera e verão, e cresce de outro jeito, vamos dizer assim, né, no outono e inverno. Tá falando para fazer a derrubada, né, preferencialmente no inverno. Será que isso tem algo a ver com esse crescimento da árvore? Na verdade tem tudo a ver com isso. E é por causa disso que nós fazemos essa derrubada no inverno. Lembre-se, primavera e verão, a árvore cresce muito. Ela absorve muita água, muitos sais. Ela aumenta de volume, de uma forma geral falando. Sozinha, para sobreviver ao inverno, quando chega o outono, a árvore larga suas folhas. Ela sozinha também reduz a quantidade, né, de água e sais que ela está absorvendo, porque ela largou suas folhas, ela não tá precisando, ela não vai se alimentar durante aquele período, ela armazenou já a energia que ela precisava. Ela naturalmente faz uma redução de umidade, ela seca naturalmente, ela diminui um pouco ali de uma forma lenta. Então no inverno, né, ela tá ali com uma umidade baixa, porque ela está com a sua energia armazenada toda para sobreviver ao inverno, certo? Esse, né, na verdade, é o momento ideal para fazermos a derrubada, que é onde nós vamos conseguir as peças com a maior durabilidade, onde essas peças sofreram uma secagem lenta. Essa secagem lenta reflete em uma baixa retratilidade, então a gente evita a retração. Essas árvores vão acabar tendo melhor qualidade por causa disso. As árvores, no caso, as peças, né? Eu quero dizer. Aí ele fala bem aqui, olha só. No Brasil, é boa prática realizá-los em meses sem R. Aí por que ele fala meses sem R? Então a gente tem maio, junho, julho, agosto. Esse período, no Brasil, é inverno. Apesar de aqui na região norte considerar, nossa, agosto, que verão, né? Fala muitas vezes que é verão, porque as pessoas associam calor e verão. Mas, pessoal, a gente está abaixo da linha do Equador. Então, abaixo da linha do Equador, junho é inverno. O verão é para cima da linha do Equador nesse período, tá? Então, realmente, a gente está no inverno, tá? Nesse período, tá? Do meio do ano, nós estamos no inverno no Brasil. Pô, mas espera aí, mas na região norte a gente não tem a definição das estações. Nós temos o período de seca e o período de chuva, né? Ou melhor, um período de muita chuva e um período de pouca chuva, né? Mas ainda se segue essa mesma lógica, porque esse período do inverno na região norte, né, que seria inverno no Brasil, na região norte é exatamente o período de pouca chuva. E é nesse período de pouca chuva que as nossas árvores aqui, né, na nossa região, vão reduzir um pouco o seu crescimento por causa da falta, né, entre aspas, de água. E aí, olha só, dessa forma consegue-se, né, uma maior durabilidade, tá falando aqui, ó, por causa da secagem lenta ocorrida devido à paralisação vegetativa. Então, isso que ele está falando, olha só, tem uma secagem lenta, essas árvores elas estão se preparando ali, né, para esse período, então ela seca lentamente e ocorre uma paralisação
vegetativa. E aí as ferramentas utilizadas, né, são machado, traçador, máquinas de derrubada e assim por diante. Depende muito do local e do tipo de extração que você está fazendo. Hoje, pessoal, tem tipos de máquinas específicos para isso. Então imagine um trator enorme, onde ele vai pegar uma árvore, ao mesmo tempo ele vai cortar essa árvore, ele vai cortar, mas ele já vai agarrar o tronco dela inteira, vai cortar, depois de cortar, ele vai descascar, ou seja, remover toda a casca, que não é interessante ali pra gente, inicialmente. Não só a casca, como a galharia toda, né? Todos aqueles galhos menores, tá? Ele vai remover e vai cortar o nosso tronco. Tudo ao mesmo tempo, sozinho, uma única máquina. Ah, mas eu não tenho essas máquinas. Tudo bem, vai lá no machado. Faz do mesmo jeito, quer dizer, não do mesmo jeito, né? Porque vai ser tudo em etapas, né? Primeiro, você vai lá identificar a árvore. As árvores, normalmente, elas têm um lado mais resistente. Então, você tem que saber qual lado que você vai começar essa derrubagem. Imaginem só. Tá aqui uma árvore qualquer, e aqui ó, você tem uma incidência de ventos maior nessa direção, tá? Do tronco. Os ventos nessa região aqui, vamos considerar, né, que o vento era maior para esse lado. Então esse tronco, né, ele está recebendo mais vento para esse lado. Esses ventos afetam estruturalmente essa nossa madeira. Afetam de tal forma que essa árvore aqui, ó, quando ela estiver crescendo, ela vai tornar esse lado do tronco aqui, ó, essas fibras aqui mais fortes, mais duras, para resistir a esses ventos. Então, se eu for derrubar essa árvore, eu não posso deixar que essa derrubada ocorra desse lado aqui, ó. Se eu deixar a árvore ser derrubada por esse lado mais resistente, o meu tronco, né, se eu imaginar aqui meu tronco inteiro, ó, quando ele for tombar, né, cair, ele vai fendilhar de baixo até em cima e eu vou perder inúmeras peças aqui, né, com esse fendilhamento. Então, eu devo fazer aquele corte desse lado, né, ó, só para orientar a derrubada, né? Aquele corte em V aqui desse lado. E a derrubada mesmo eu vou fazer por esse lado, que é o lado mais resistente. Eu vou remover, eu vou cortar toda essa parte mais dura. E aí agora, quando eu cortar isso aqui tudinho, certo? A árvore vai tombar para esse lado e ela não vai fendilhar, porque esse lado aqui, o lado mais resistente, né? Você já cortou. Então só tem que tomar cuidado com isso, na derrubada. Depois da derrubada, né, a gente faz a toragem. Então, por que nós fazemos a toragem? Pô, às vezes nós precisamos de peças que são muito maiores do que 6 metros, por exemplo, né? Fala aqui de 5 a 6 metros. Mas acontece que nós temos um grande problema de transporte. Seria muito difícil transportar nas estradas com nossos caminhões peças que são muito mais extensas do que 6 metros. A gente tem que falar lá de estradas, né? Então quando você vai fazer as curvas nas estradas, como que o giro desse caminhão com peças muito maiores iria acontecer? Então vários trechos não seria possível realizar um giro de um caminhão desse. E é por isso que a gente limita, né, o tamanho das toras aí para aproximadamente 6 metros. Ela é cortada em aproximadamente 6 metros. Você pode tirar a camada cortiçal ou a casca inteira e a galharia toda, né? Você tira os galhos e aproveita ali a tora. A gente está falando de aproveitar a tora aqui, né, para peças estruturais, tá? A galharia hoje ela ainda é aproveitada como material para aglomerado e outras funções, tá? E aí, ó, nós temos um nome específico aqui chamado de falquejo, que é a maior seção aí retangular que você consegue tirar de uma tora, né? Tá vendo? É feito uma seção aqui, ó, dentro dos limites, né, da nossa tora, tá? Isso aí nós chamamos de falquejo. Agora sim o desdobro, então pode ser feito falquejo ou pode ser feito diretamente, né, o desdobro de diversas outras peças. Então ele fala bem aqui, ó, obtenção de peças estruturais da madeira, se chama desdobro. E esse desdobro ele pode ser radial ou normal. Acabei falando ao contrário. Como que isso daqui ocorre? Olha só, nós temos aqui as nossas peças, né, nosso tronco, né, nossa seção do nosso tronco, e vejam as nossas peças que estamos extraindo aqui do nosso tronco, né, diversas peças. Só lembrando, o desdobro radial, ele nos confere peças muito melhores. Lembrem, tá, dos raios medulares lá, né, que nós possuímos, além das fibras longitudinais, né, essas fibras que estão dispostas na nossa seção radial, né. Isso aqui, pessoal, confere peças estruturais melhores, mais resistentes, tá? Se eu fizer o desdobro radial, não são esses exemplos aqui. Só que, ao mesmo tempo que eu faço peças melhores, eu tenho um desperdício maior, né, se eu fizer esses cortes, né, sempre radiais. Eu acabo desperdiçando uma quantidade maior. Então, normalmente, muitas vezes ele não é muito utilizado por conta disso, né? Você tem peças mais caras, são peças melhores, mas mais caras porque você tem um desperdício maior. É mais comum de se fazer, é o normal, onde você consegue extrair um número de peças muito maior. Aqui tem outra imagem de desdobro também realizado em madeiras.
é possível também, né, você descobrir algumas coisas. Ó, a maior seção transversal, né, maior volume, maior quadrado inscrito na seção da tora, você consegue obter por essa equaçãozinha aqui, tá? De forma muito simples. Então a base desse quadrado, né, será o diâmetro dividido pela raiz de 2. E a peça de maior momento resistente, né, ela vai ser extraída você tendo uma seção retangular, né? A base seria aí, ó, 0,57 do diâmetro e a altura seria 0,82 do diâmetro. Depois lá do desdobro, né, nós temos o aparelhamento. Olha só o que está acontecendo aqui. Vejam que nós temos nomes específicos. Pessoal, isso aqui é norma. Se você lembrar lá, peraí, para que existem as normas, né? Simplificar, facilitar o entendimento entre comprador e vendedor, né? Produtor e consumidor. Tudo isso, né, é para facilitar. Então nós temos nomes específicos das nossas peças de acordo com os tamanhos. Então o que é que vai ser um pranchão? Peças que têm a espessura maior do que 7 centímetros e a largura maior do que 20 centímetros. Esses são pranchões. O que é que são vigas? Peças com espessura maior do que 4 centímetros e largura entre 11 e 20 centímetros. Ripas, peças que têm espessura menor do que 2 centímetros e largura menor do que 10 centímetros. Tá? Então, aí tem aqui no meio, né, vigota, caibro, tábua, sarrafo. Nas obras, em geral, você não escuta as pessoas falarem todos esses nomes, tá? Mas eles estão aqui, eles são... existem normas, tá, para essa classificação. Pranchões, eles ainda vão ser subdivididos. Porque, olha só, ele fala aqui que é maior do que 7 e maior do que 20. Então, quer dizer que cada produtor, né, cada fabricante ali vai fazer o tamanho que quiser. O camarada vai fazer 8 por 22, aí o outro vai fazer 12 por, sei lá, 30. Não, isso complica muito, né? A gente quer simplificar. Então, a norma ainda define os tamanhos de pranchões, os tamanhos dos caibros, das tábuas e assim por diante. Ó, maior do que 7, maior do que 20. Então, 15 por 23, 10 por 20. 7,5 por 23. Então nós temos tamanhos específicos. A mesma coisa para o caibro, né? Dentro dos limites, né, que a norma diz, e as tábuas e vigas e sarrafos e assim por diante. Ainda temos aqui, né, soalho, rodapé, talco, forro e batente. Cada um com suas específicas seções. Então, terminamos essa parte. A próxima aula vai ser propriedade física das madeiras.